Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, boa noite. É com muita alegria que aqui nos encontramos mais uma vez com o pessoal do irmão Aniceto, e feliz também por poder estar falando sobre a doutrina espírita, né, sobre os ensinos de Jesus, agradecendo desde já pelas boas vibrações, por esse acolhimento que nos torna mais felizes ainda. Não é? Hoje nós temos a incumbência de falar sobre injúrias e violências, do capítulo 9, de itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Injúria, é bom a gente estar sempre, só para fixar mais na mente da gente, injúria é um ato, né, ou dito ofensivo a alguém, um agravo, um insulto. Então isso é injúria. E violência é qualquer constrangimento físico ou moral que a gente faça a alguém. Então a gente não vai estar falando aqui simplesmente das violências físicas, não é? Nós podemos ser violentos com agressões morais. Um xingamento, por exemplo, é uma agressão moral. Mas há certas humilhações, não é? Que são muita violência, não é? Então, nós vamos começar analisando a importância que Jesus dá aos semelhantes, e a gente percebe isso nessa lição do Evangelho, e o significado quando ele nos chama atenção para os brandos, nas bem-aventuranças, quando ele diz que bem-aventurados os brandos, porque estes possuirão a terra. E coisa interessante isso. Então, Jesus traz, contrapondo a injúria e a violência, a brandura, que é irmã da mansuetude, da afabilidade, né, da doçura, do trato educado, da boa ética, não é? E ele também considera filhos de Deus, aqueles bem-aventurados seriam os filhos de Deus, não é? Ele estava se referindo aos pacíficos, não é? Então, ser filhos de Deus seria como que uma credencial que alguém carrega como portador dos exemplos de Jesus como filho de Deus, não é? E tem mais. Nós ouvimos de Jesus, não é? Nós ouvimos, como é que eu diria, assim, estilisticamente falando, né? Na verdade, alguns de nós poderíamos até ter estado lá. Mas nós sabemos das palavras de Jesus, que diz também que condena a pessoa que dizia raca, o termo, chamava de raca, dizia esse termo raca e cuspia de lado, não é? E Jesus foi duro nesse sentido. Ele disse que aquele que fizesse isso seria condenado ao inferno da sua própria consciência e estaria nas mãos de um conselho. Sobre esse conselho nós vamos falar mais à frente, não é? Que conselho que estabelece juízos a que Jesus estava referindo, afinal de contas. Ele falou sobre um conselho. É interessante, não é? Então, é preciso a gente entender que, de fato, para o nosso equilíbrio, é necessário que a gente tenha a brandura dentro de nós. Olha que coisa interessante, analisemos isso. A brandura, a mansuetude, esse estado de espírito, ele é a base de sustentação para toda virtude real. É impossível você ser virtuoso carregando dentro de si
um estado agitado que o leva, inclusive, a fazer algo contra o seu irmão, aí não há virtude. Então, se a gente for pensar em pré-requisitos para sermos bons, é necessário que a gente esteja sempre com esse estado de espírito. Por isso que Jesus deu muito valor a isso, não é? Sobre a brandura, que o Evangelho dá valor a isso, sobre a brandura, sobre a mansuetude, não é? Sobre o trato fácil, não é? Sobre o trato que caracteriza um portamento de tranquilidade, né? Aquela tranquilidade, aquele estado de espírito que a gente chega a passar para o próximo. Que bom quando as pessoas falam assim: fulano, eu gosto de conversar com você porque você é espírita, e aí faz alguma pergunta e tal. Não é interessante? Talvez, quem sabe, aqueles que são abordados assim, guarda já uma tranquilidade que seja uma base de sustentação para que as criaturas se sintam à vontade. Então, essa é uma posição muito interessante, não é? Quando o Evangelho diz que Jesus condena toda expressão descortês ao nosso próximo, ao nosso semelhante, como entender que Jesus dizia isso? Ou seja, todo gesto agressivo ou que provoca desconforto no nosso semelhante, Jesus condenava isso. Vamos entender isso, não é? Porque ele chegou a falar, como nós dissemos, de um conselho existente que nos acolherá, né, depois das nossas... uma possibilidade de sermos acompanhados ou recepcionados ou sermos encaminhados para um conselho. No livro Libertação, há um conselho desse tipo. Interessante, aí Jesus não estava falando figuradamente. Ele estava falando de conselhos que se estabelecem em certas regiões. Quem quiser checar isso, veja o capítulo 5 do livro Libertação. Aí a gente vai ver como isso é interessante, não é? Então, eu acho muito interessante essas situações, porque os ensinos espíritas, eles são uma preciosidade, a começar das suas sutilezas. Uma coisa que a gente precisa guardar dentro de nós, para buscarmos o melhor entendimento das parábolas de Jesus, dos seus ensinos, é nós buscarmos as sutilezas, não é? As entrelinhas que existem nas coisas. Então, há uma evolução de comportamento que faz com que esses tratamentos evoluam ou caracterizem certas mudanças, não é? Na forma de expressar das criaturas, mas que tem o mesmo sentido. Vou falar para vocês, por exemplo, será que nós podemos imaginar que Raka teve transformação etimológica, não, ou simplesmente semântica, né, de significado traduzidas por outras palavras? Será que isso aconteceu? Nós tivemos o cuidado de observar isso. E aí, vivendo na prática mesmo isso, nós observamos que, até por ser um termo hebraico não comum, né, para perpassar os séculos e chegar como um termo comum para nós, mas nós tivemos sempre termos mais que pejorativos, agressivos mesmo com as pessoas. Hoje eu não vejo as pessoas falarem assim, mas eu sou de uma época em que eu me lembro quando muitas pessoas, principalmente as que se consideravam de uma posição em destaque na sociedade, elas chamavam as criaturas mais simples de
gentinha. E às vezes em discussões, estava, você é gentinha, eu não me misturo com gentinha. Gentinha era o raca daqueles momentos. Então, hoje em dia, de repente, nós falamos assim, são marginais. Às vezes a gente brinca, né? Em tom de brincadeira, mas podemos falar também seriamente. Um termo simples, aquilo é um mala. Não é? Mala vem da década de 60, quando principalmente o Roberto Carlos imprimiu um gosto, né? Um hábito de simplificar as palavras, né? Então, quando ele queria falar assim, isso é bom pra caramba, que era um termo muito próprio da época, ele falava, isso é bom paca. Não é pra caramba, é paca, né? Então, assim também, não é? Nós tivemos expressões que foram regulamentadas e o mala vem da malandragem. Então, quando a gente... Isso aí poderia ser uma... Estou trazendo essa coisa aqui um tanto assim pitoresca, né? Mas que é interessante porque é um fenômeno, né? É um fenômeno. Então, isso faz parte. Mas vejam vocês, já que nós estamos falando de sutilezas, observemos agora o que aconteceu e que eu tomo a liberdade de relatar aqui para todos vocês, porque é fato que eu testemunhei. Eu era jovenzinho e na época que o Chico Xavier nos visitava na minha cidade original, na cidade de Monte Carmelo, nos natais de 56, 57, 58, ele os passou conosco lá na cidade de Monte Carmelo. Eu o conheci, eu tinha meus 12 anos. Então o Chico Xavier estava sendo esperado na agência do Correio, onde o meu pai, mais o seu Coriolando Cardoso, um senhor também do movimento espírita daquela cidade, eles estavam aguardando o Chico que viria, né? Ele estava naquele dia hospedado na casa da dona Aristina Rocha, mãe do Valdo Vieira. Então, ele estava sendo aguardado para eles visitarem o Lar das Crianças, que era o lar que o meu pai tinha fundado, né? E iria mostrar para ele a sede, né? Os trabalhos ali realizados de amparo às crianças. E aí, eles estavam falando sobre a sutileza da justiça divina. E eles chegavam a dizer, eu gostava muito, eu estava presente, eu gostava muito de estar com os velhos. Isso já era meu, era hábito. Meu pai, sempre nas atividades, eu estava ali com ele, né? E aí, então, quando o Chico chega, eles perguntam, ô Chico, foi bom você chegar. Nós estávamos comentando aqui agora sobre a sutileza da justiça divina, como que deve ser essa contabilidade nossa, hein? Lá no plano dos arquivos espirituais. O Chico, com todo o seu jeito, respondeu, é natural que eu não me lembre as palavras certinhas, não é? Mas, em princípio, o que ele quis dizer, a essência nós não vamos fugir dela, então não tem problema. A essência do que ele disse. Ah, meus irmãos, na contabilidade divina, na nossa contabilidade, no plano divino, não escapa nenhum muxoxo. Eu já falei isso por aí em algumas ocasiões, porque eu acho interessante isso, sabe? Então aí, ele, ao falar sobre muxoxo, muita gente hoje não sabe o que é muxoxo. Quando eu faço assim, ó, isso é um muxoxo. E tem muxoxo de vários tipos, não é? O orgulhoso, por exemplo, como se diz, não estou nem aí, né? É um muxoxo. O meu pai, quando ele estava fazendo alguma coisa que não tinha saído do jeito que ele queria, ele fazia assim. E isso contabilizado. Já imaginou como isso é interessante? Mas não fiquemos tristes, porque a essa altura muita gente deve estar pensando assim, eu estou frito, né? Eu estou condenado, porque se um gesto é desse jeito,
eu ainda faço isso, faço aquilo, eu ainda trato meu semelhante desse ou daquela forma indevida e tal. Bom, mas o bom da história, para nós não ficarmos muito tristes, é que, por outro lado, assim, não é? Como todos os nossos atos para o bem se transformam numa proporção muito maior, se situa dentro do universo, diante das coisas, das circunstâncias, e cai na estrutura do próximo, como sendo algo que reverbera muito mais. Estou querendo dizer que o bem progride muito mais, embora aparentemente nós não percebamos. Não é? Então, o gesto positivo nosso, ao contrário do gesto mal, que um dia as suas consequências são eliminadas, as do bem não, elas continuam. Mas é evidente que sofremos muito e por isso ainda estamos nesse estágio aqui na Terra. Porque nós não temos respeito devido para com o nosso semelhante. Agora analisemos, por exemplo, quando alguém rouba de outrem. A gravidade disso. Bom, mas vamos em frente. Não é? Então, é preciso a gente guardar isso dentro de nós para que o que a gente precisa fazer automaticamente para nossa tranquilidade, para nós cuidarmos das nossas reservas morais. Um dos segredos é simples, é tratarmos bem todo o nosso semelhante. Ora, nós já temos educação suficiente para isso. A educação formal nos dá uma base, embora ela não seja definitiva, mas ela nos dá uma base e a religiosidade nos completa. Porque a religião é a educação da alma, a educação do espírito. E é pensando na nossa estrutura espiritual para sermos mais espiritualizados que se concebe a formatação de um estado de espírito suficiente para os enfrentamentos da vida, a ponto de nos colocar diante do agressor portando uma pacificação. Nos portar diante das injunções da vida, dos problemas sociais que nos afetam, das questões econômicas, políticas, dos desacertos naturais ainda advindos daqueles que nós ainda chamamos de marginais, mas que para isso há um anteparo dentro de nós para que surja alguma virtude. E nós vamos tendo reserva com a seleção das coisas que realmente nos pacificam. Não adianta, por exemplo, eu querer a paz, sendo que eu busco, seja nas minhas escolhas naturais para satisfazer os meus sentidos, que eu busque coisas que simplesmente aguçam um outro estado de espírito. Para que eu vou ficar vendo notícias ou situações que me colocam pura e simplesmente nervoso, bravo com a própria vida? Para que isso? Então, é essa necessidade. Porque, não vamos esquecer, por que Jesus tinha tanto cuidado com o semelhante assim? Por que ele chegou a dizer que a dica, que o segredo estava em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Por que ele disse isso? Porque o próximo, depois da vida, é um mau presente que Deus nos deu. Quando a gente ofende o semelhante, nós estamos dilapidando um patrimônio que é de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo, porque é a mesma coisa de falar assim, não,
eu sou um daqueles que ajudo a destruir uma obra divina. Para nós, até então, filosoficamente falando, é tanta coisa no universo, mas vamos pensar, existe algo mais sublime na criação divina do que o próprio ser? Então, isso será dilapidar o maior patrimônio de Deus. Então, muitas vezes será difícil ainda nós contemporizarmos com os ensinos de Jesus quando nós estivermos diante de situações dificílimas. Mas se tivermos reservas, porque por uma condição natural, não é, da nossa estrutura, vamos dizer assim, nossos problemas que são nevrálgicos, não é? Nossos problemas que envolvem a nossa estrutura nervosa, nós somos tendentes a termos reações mesmo. Mas se tivermos reservas, elas sairão dentro de uma medida considerada justa e boa, não é? Então, daí Jesus se preocupar com o Evangelho, se preocupar, Kardec se preocupar com uma lição desse tipo. E quando a gente vai falando, a gente vai ver como ela cai para os dias de hoje, não é? Não é verdade? Então, é importante isso, de guardarmos sempre dentro de nós que a coerência dos ensinos de Jesus e estampados assim dentro da codificação, essa coerência, ela a rigor, uma base, uma matriz mais que sustentável, mais do que comprovadora de como as coisas funcionam. O que eu estou querendo dizer? O Evangelho traz lá as bem-aventuranças e fala sobre essa brandura, que nós já mencionamos aqui. E, para os dias de hoje, nós temos, por exemplo, o livro A Gênese. Eu tenho falado demais nisso, eu tenho citado a Gênese, porque se nós temos um livro que traz de forma objetiva, que antecedeu quando surgiu, não é? Quando surgiu para trazer elucidações a respeito da nossa vida, é como se fosse ali os últimos livros da codificação, mostrando para nós também compatível com esse período que nós estamos vivendo agora. Ou seja, dentro da programação de Allan Kardec, no projeto da codificação, nada é por acaso, fez parte daquele planejamento existir um livro compatível com a realidade que nós estaríamos vivendo. Então o livro é atualíssimo. Embora me perdoe, estava até aqui enquanto falava, tentava lembrar aqui do ano que ele saiu, me parece que foi em 1864 que saiu o livro, né? Então eu vejo como muito interessante essa observância, porque dentro dessa coerência que nós referimos agora, nós estamos referindo, o livro A Gênese, no capítulo 2, no item 2 do capítulo 18, que é o último capítulo, né? São chegados os tempos, dividido em sinais dos tempos e a nova geração. Então, em sinais dos tempos, no item 2, tem uma parte que a gente destaca. Lembra que nós estamos falando de brandura, não é? Nós estamos falando, combatendo a injúria e a violência contra o nosso semelhante. Então, veja, lá está escrito assim: moralmente, uma humanidade se desenvolve
progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ou seja, finaliza aí uma tríade comportamental, né? Ciência, moralidade e o abrandamento dos costumes. Então, esse abrandamento, olha como ele é importante. E por que isso? Porque nesta fase agora, se a gente for buscar uma virtude, um tipo de oferta de valor espiritual, o abrandamento dos costumes, ele é muito importante. As pessoas estão vivendo um momento muito difícil. Nós ouvimos, inclusive lembramos-nos disso. O ano de 2019, não faltaram alusões a transformações que viriam. Inclusive do Haroldo Dutra, em palestra dele que nós ouvimos. E depois ouvimos também do Divaldo Pereira Franco no Congresso Espírita aqui do Estado, dizer que, falando dos cuidados naturalmente, né, que precisamos ter para mostrar-nos que a sociedade está vivendo um momento de alucinação psicológica muito sério. Olha, a gente dá para observar, né, como se fosse uma inversão de valores. Então, tudo é possível, está tudo em aberto para quem quiser fazer o que bem entender em princípio. Isso não é por acaso. Não nos convém simplesmente estarmos condenando os sistemas. Não estou dizendo que não deveremos ter o senso crítico íntimo, não é? Mas é preciso compreendermos o que é certo e o que é errado, mas entendendo também que o que é errado faz parte de um processo. É possível você podar alguma coisa que ainda não surgiu na planta? É preciso que emerja. Nunca foi tão necessário que as coisas possam emergir do comportamento humano como agora. Que é uma forma de selecionar. A separação do joio e do trigo agora é intensa. Então nós temos que conviver com estas situações. Mas isso não demanda de nossa parte estarmos compactuando com aquilo que nos traz simplesmente desconforto. É por isso que aquilo que a gente escolhe para comentar, de repente a gente fala assim, não, mas eu tenho o direito de dar a minha opinião. Nós não precisamos reverberar isso. Numa conversa, né, testemunhar ali, tudo bem, se às vezes há situações em que é necessário dar um testemunho. Mas há pessoas que simplesmente, por paixões, por ideologias, por sentimentos apegados às coisas mais vãs da vida, a pessoa briga por aquilo e se desgoverna. Então, olha, para finalizar, vamos observar alguns pontos, que é sempre importante. Eu gosto sempre de colocar alguns pontos assim que eu considero práticos, né? Eu vou estar aqui repetindo, talvez você vai falar, você já falou sobre isso, mas é só para afirmar, não é? Assim, um roteiro comportamental, né? Para todos nós. Então, como espíritas, primeiro, nós precisamos observar o que as pessoas esperam de nós. Ou seja, isso deve acontecer com muitos de vocês, dos que estão nos vendo e ouvindo. A pessoa chega perto e fala assim, fulano, você que é espírita, como é que vocês veem isso, aquilo?
É porque ela vê às vezes até a pessoa pode falar para outra assim: nossa, eu gosto de estar com você, você transmite uma paz. Que coisa, que é isso? É o anteparo contrário às injúrias e às violências. Então não vamos esquecer que nós somos esses espíritos, não é? A busca de sintonia no que fazemos e no que pensamos. Como eu disse indiretamente, eu já falei sobre isso, não é? Nós podemos estar fazendo uma coisa mal sintonizados. Se eu faço uma coisa pensando exclusivamente em mim, mas eu posso fazer uma coisa com carinho, tudo que a gente for fazer, a sutileza é tão grande que tudo que a gente faz é uma oferta, é uma construção ou uma destruição dentro do universo. Tudo que eu estou fazendo, se eu faço em paz, com amor, pensando sempre mais em agradar os meus semelhantes, porque tudo que a gente faz, não existe nada que a gente faça que a gente não faça com uma destinação qualquer. Eu posso até estar fazendo para mim mesmo, para mim me aprimorar nisso ou naquilo, mas a finalidade principal vai desaguar, a coisa vai desaguar sempre para as coisas, as circunstâncias ou ao próximo. Então, buscar e ver qual é em que sintonia nós nos situamos. Porque sintonia significa, ela nasce dos propósitos. Qual é o meu propósito com isso que eu estou fazendo? Não é? Então, isso também é abrandamento das coisas. Não é? Observar sempre e em qualquer circunstância o respeito para com o próximo. Respeitar o próximo não significa escolher ele, não. Eu vou respeitar o próximo, o bonzinho. O criminoso eu não respeito. Não, ele merece respeito. Se nós aprendemos que temos que amar o próximo. E é assim que nós vamos guardando dentro de nós aquilo que os espíritos superiores já detêm como patrimônio. Faz parte de uma aura celestial a paz que reina naquele que projeta a sua própria personalidade, irradia aquilo que guarda dentro de si. Então, ser brando é ir adquirindo isso. E poderíamos dizer, né, sem estar fantasiando muito, mas às vezes a gente não pensa nisso, que a gente não tem nada. Se a gente tiver uma velhinha, tá bom demais, a gente não pensa nisso. Mas não, por que não vão pensar? Vou melhorar um pouco minha aura. Ué, quem sabe eu estou dando uma iluminadazinha nela, né? É assim que a gente tem que pensar, não é? Como espírita, vamos reavaliar nossas posturas. Porque é muito difícil manter-se sempre sereno, né? Às vezes é preciso contar até 10 se nós não contamos, né? Tudo é na bucha. E às vezes nós até falamos assim, eu não levo desaforo para casa, por exemplo. Entendeu? São coisas desse tipo, não é? E que nesse momento elas são importantíssimas. Nesse isolamento que a gente vive, o comportamento particular nosso, eu não disse para vocês, lá em 2019 já começamos a aprender sobre isso, como preparação para esse momento, não é? O estado de espírito nosso, de repente, é a oferta que nós podemos fazer, já que diminuíram-se as oportunidades de estarmos diretamente na frente de um trabalho assistencial, por exemplo, doando alguma coisa, dando um tipo de assistência, a nossa pacificação interior é a grande oferta que a espiritualidade está buscando. Talvez por isso um grande espírita, que nós o biografamos agora recentemente, me permita, né? Fica parecendo que eu estou fazendo uma propaganda, mas é que lembrei disso, um livro que nós elaboramos, Elias Barbosa, um amigo de Chico Xavier. E então, eu estou falando isso porque ali a gente retira também dele uma orientação que ele deu em mensagem póstuma, que a gente fazer o culto, se a gente puder fazer o culto diário, culto do Evangelho no lar, será muito bom, porque estas ofertas agora têm um sentido maior.
e é um grande anteparo para a própria humanidade, né? E lembrar, né, gente? Eu estou agora como última colocação, vocês não cansarem muito de mim, não é? A última colocação é a seguinte: lembrar que a pacificação é a base de qualquer entendimento. A gente fala assim, fica parecendo muito simples, né? A gente sabe disso. Não tem jeito de você resolver uma coisa que não seja a base, a custa da pacificação. Mas, às vezes, nós exageramos um pouquinho. Porque injuriar ou estar violento não é apenas com aquelas coisas mais visíveis. Não é uma agressão física, não é uma humilhação. Às vezes, há determinadas circunstâncias em que nós violentamos a essência de algumas coisas. Então, quando a gente impossibilita que alguma coisa aconteça, porque nós somos cabeças duras, porque nós somos orgulhosos e não aceitamos as coisas diferentes do que queremos, um exemplo, isso é uma violência contra o progresso das coisas, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Bom, pessoal, era isso, não é? Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, né? Agradeço profundamente a oportunidade, né? Os irmãos que confiam em mim, que me acolhem, né? Com tanta confiança, do irmão Aniceto, né? E me despeço agradecendo a Deus, agradecendo aos meus amigos espirituais que nos inspiram, não é? Agradecendo a vocês que dão sustentação vibracional para nós darmos conta de falar alguma coisa sobre o Evangelho. Um abraço a todos, muita paz, muita pacificação. Que Jesus nos ilumine. Obrigado.